Quando o povo de Israel começou a clamar lá no Egito, Senhor, nos salva, Senhor, desculpe minha voz, Senhor, nos salva, Senhor, nos liberta da escravidão e tal. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Israel e desceu para livrá-los. Mas demorou 40 anos andando pelo deserto para que aquela libertação que eles clamavam realmente chegasse ao fim. Eles alcançaram, por exemplo, a tal da Terra Prometida. Foram 40 anos. Por que 40 anos? Porque Deus queria mostrar para eles que eles não eram tudo que eles achavam que eram. E aí Deus foi mostrar para eles que eles não eram tudo aquilo que eles pensavam, que eles oravam. E tem situações que só na dificuldade é que a gente vai saber quem a gente é de verdade. Então Deus, ele não levou o povo para o deserto para que Deus conhecesse as pessoas. Deus levou as pessoas para o deserto para que elas se conhecessem, para que elas percebessem que elas não eram aquele poço de doçura e de espiritualidade que eles achavam que eram. E vocês já perceberam que quando a gente lê as histórias bíblicas, a gente sempre se coloca no lugar dos mocinhos, dos bonzinhos, né? dos personagens principais. Né? Quando a gente lê sobre Moisés, pronto, somos Moisés. E a partir dali, a partir dessa concepção que nós somos o Moisés, o que está acontecendo com Moisés é sobre nós, as lições que a gente tira é sobre como a gente lida com o nosso chamado, com as dificuldades, com as oposições, com as pessoas que se levantam contra nós. Quando a gente lê a história de José, pronto, somos José. Somos José. A partir dessa percepção, então, as lições são como a gente lida com traições, com inveja, com justiça e tudo mais. Quando a gente lê a história de Gideão, pronto, somos Gideão, e a partir daí aplicarmos os detalhes lá do Gideão na nossa vida, né? O chamado, o fato dele ser o menor, mas Deus vai exaltar, aquela coisa toda. Quando lemos sobre Davi, pronto, somos Davi. Quando chega em Daniel, somos o Daniel. Quando chega no Neemias, somos o Neemias. Então, o fato é que a gente sempre enxerga a gente mesmo como sendo os protagonistas de cada história da Bíblia. E a gente enxerga a Bíblia, cara, isso é muito importante. A gente enxerga a Bíblia como um livro que fala sobre nós. E a Bíblia não é isso. As histórias da Bíblia não é sobre você. As histórias da Bíblia não é para apresentar você. Não é para... Cara, não é. Não é. A gente nunca se vê representado nos vilões, nos réus, nos pecadores. Sempre nos bonzinhos. E essa tendência gerou uma hermenêutica. Essa tendência gerou um mercado, se a palavra mercado cabe aqui. Gerou um mercado. Um mercado que comanda pregações, um mercado que comanda pregadores, compositores de música de crente, cantores, professores, autores de livros. Gerou todo um ecossistema preparado para substituir sempre o principal da cena pelo leitor, seja ele quem for. Agora mesmo, enquanto eu estou falando isso, eu vim pensando, né, meditando na história de Moisés e tal, e aí eu me flagrei pensando, pô, mas e se eu nessa história não for exatamente Moisés? Então eu gostaria de provocar você a pensar um pouco fora da caixa, nessa conversa profunda dessa manhã. Será que é honesto da minha parte? Será que é honesto da sua parte sermos sempre os mocinhos, as mocinhas, né? Os bonzinhos? Será que a gente está sempre nesse patamar? Será que os textos que a gente lê dos personagens, eles foram colocados lá para serem interpretados dessa forma? Por que se a gente não for os mocinhos? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber nessa conversa profunda é que, primeiro, a Bíblia foi escrita
para falar e apresentar Jesus. Para falar de Jesus, para apresentar Jesus. Cada história bíblica, cada fato, ele está ligado de alguma forma com Jesus. Então, você pega a história de José. Ah, irmãos, as pregações sobre José. Não, porque as pessoas querem te passar para trás, porque as pessoas têm inveja, não sei o que, tudo mais. Então, como você lida e tal. Bom, podemos aplicar? Podemos. Aqui mesmo na Conversa Profunda eu já apliquei, mas a questão é, você é realmente o filho amado diante de quem todo mundo, todo o joelho se dobrará? Porque esse é o sonho de José. O sol, a lua. Você é o filho amado diante de quem todos se curvarão? Ou você está mais representado nos irmãos de José, que tem inveja? E que não apenas sentem inveja, mas agem conforme a inveja. Porque, além da história de José, eu tenho a impressão que José fala sobre Jesus e não sobre nós, cara. Porque José era amado pelo pai. Ah, pastor, mas eu também sou amado pelo pai. Sim, mas José era o filho principal. José era o filho principal. José, ele foi odiado pelos irmãos porque ele sonhava que um dia todos se curvariam diante dele. Você acha que todo mundo vai se curvar diante de você ou diante de Jesus? Então José é sobre Jesus. Porque José é a pessoa que foi castigada sem motivo algum. Porque José é preso injustamente e não reclama. Você conhece seus direitos. E José, cara, ele aceita a pena sem nunca reclamar. José, ele ao se assentar à direita do imperador, ele usa o seu poder para beneficiar aqueles que o traíram. Então José fala de mim, de você ou de Jesus. José, que recebe o nome de Zafenate Paneia, o salvador do mundo, está falando de quem? Está falando de quem? Aquele que se sentou à destra do imperador e preferiu usar essa prerrogativa para ajudar aqueles que o traíram, para perdoar aqueles que o traíram. José, o verdadeiro responsável pela provisão de todo mundo, aquele que ama os que o traíram, mesmo que eles não pareçam arrependidos. Está falando de nós? Não está, cara. Não está. Aquele que chora ao ver os irmãos. Aquele que prepara um banquete na sua casa. Aquele que prepara um banquete na sua própria casa para receber os seus irmãos e ordena a ordem exata onde cada um se senta em cada cadeira. Não está falando de mim. Não está falando de você. Não está falando de nós, cara. Está falando de Jesus. Aquele que, quando os irmãos descobrem que ele é o governador, começam a ficar com medo, e ele acalma os irmãos porque ele diz com todas as letras que ele sabia que o sofrimento dele era necessário para garantir a existência de todo mundo, a manutenção de todo mundo. Então veja bem, quando você se coloca no lugar de José, toda essa construção que eu estou fazendo aqui perde o brilho. Toda essa construção acaba. Vamos falar de Moisés? Na história de Moisés, você representa o homem mais manso da terra, Moisés? Ou será que a gente não seria melhor representados nos caras que só reclamam, cara? E que frequentemente não tem tanta fé? Quem te representa? Porque Moisés representa quem? O libertador. Quem é o verdadeiro libertador? Moisés é aquele que, sendo príncipe, aceitou perder esse posto por quase 40 anos. Está falando de quem? Moisés é aquele que, sendo príncipe, aceita batalhar, enfrentar a fúria do inimigo para libertar escravos. Está falando de quem? Aquele que deixa o palácio
e depois de 40 anos no deserto, aceita o chamado para enfrentar a fúria de Faraó que escravizava os seus irmãos. Não está falando de mim. Está apontando para um libertador maior e verdadeiro. Aquele que opera sinais diante de incrédulos. Está falando de mim? Não. Aquele que, em Êxodo capítulo 4, versículo 16, é chamado de representante de Deus para falar com as pessoas. Aquele que fala com Deus cara a cara. Então, se você assume o lugar de Moisés, sempre, todas essas verdades somem, ficam em segundo plano. Escolha o personagem e você vai encontrar Jesus. Escolha a história e encontre Jesus. Sei lá, Neemias. Na maior parte do tempo, você está na pele do Neemias ou dos caras que viviam reclamando e atrapalhando. Porque não, porque Sambalate também, a gente é mais parecido com o Sambalate, velho. Pastor, mas Neemias não é um tipo de Cristo. Ah, não. Neemias, ele é um cara que foi chamado para deixar um reino, que é o reino mais poderoso da época, só para restaurar uma Jerusalém terrena e ruína. Você está falando de quem? Aquele que, mesmo ocupado, fazendo as coisas de Deus, lá na reconstrução, ainda tinha de lidar com opositores que só pensavam em posição, reconhecimentos humanos. Neemias está falando sobre o quê? Aquele que restaura o que foi quebrado, que não aceita salário por isso. Ou de Davi. Escolha um personagem. Davi, aquele que foi ungido, ainda jovem, para assumir um trono que não teria fim. Aquele cujas palavras, eu estou falando dos Salmos, se tornaram âncora para almas cansadas. Está falando de quem? Está apontando para quem? Aquele que, mesmo sendo guerreiro, tinha um coração capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando a gente muda a nossa hermenêutica, a forma que a gente interpreta, Jesus começa a aparecer mais no texto. Quando a gente muda a forma que a gente interpreta, a gente sai de cena e coloca Jesus, então é outra coisa. Tem pastor aí ouvindo? Tem pregador aí ouvindo? Prega isso, cara. Nos 12 discípulos, porque eu sou o João, porque o João ele deita no peito de Jesus na hora da ceia. Cara, eu acho que a gente é mais parecido com Judas do que com qualquer outro. Porque como Judas, a gente descobre que é possível beijar e trair ao mesmo tempo. Que é o que Judas faz. Judas beijou Jesus ao mesmo tempo que o traía, lá em Mateus capítulo 26. O termo adorar significa beijar a mão no grego. Tem a ver com beijar. Então veja, é possível replicarmos o comportamento de Judas com muita facilidade. Beijar Jesus, adorar a Jesus e trair. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 15, hipócritas, a vosso respeito bem profetizou em Isaías, esse povo me honra com os lábios. O me honra com os lábios é mais do que conversa. Eles beijam e traem ao mesmo tempo. Quando Jesus recebeu o beijo de Judas, ele falou assim, com um beijo você me trai? Isaías 29, 13, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas seu coração está distante. Com Judas nós aprendemos, a gente parece mais com Judas porque nós também temos a bolsa. A Bíblia diz que Judas recebeu a bolsa, mas roubava o que era para o reino de Deus. Merece outra conversa profunda, não é? Judas recebeu a bolsa, mas roubava o que era do reino de Deus.
Judas era tesoureiro. E tesoureiro não é o dono do dinheiro. Tesoureiro é o mordomo, é o que serve. Apenas administra. E quer que eu te diga uma coisa? Nós também estamos nessa exata posição. Somos administradores dos recursos do ministério terreno de Jesus aqui. E quando Jesus quer comprar alguma coisa no seu reino, ele fala com quem? Quando Jesus quer ajudar os pobres, ele fala com quem? Nós temos a bolsa. E o que nela é depositado não é nosso. Você tem a bolsa. Você tem a bolsa. E o que nela existe pertence a Jesus. Você administra. Pastor, que bolsa? Ah, tudo. Sua saúde, seus dons, seus talentos, seu chamado, seu tempo, seu dinheiro, seu conhecimento. Tudo foi depositado. Tudo isso e muito mais estão na bolsa que Deus te deu. Mas esses recursos não são seus. São de Deus. E precisam ser investidos no reino de Deus. Se você olha para o Judas, o Judas tirava o que era lançado na bolsa. E você, mano? E você? E eu? E nós? Não é o que a gente faz todo dia? Não é o que a gente faz todo dia, cara. Desculpa que eu estou passando do horário. Mas você tem a bolsa. Você tem a bolsa. E o que você está fazendo com tudo que Deus te deu? O que você está fazendo com tudo? A gente se parece mais com Judas do que com João. Porque Judas tinha o status de discípulo, mas ele tinha uma vida secreta. Desculpa. O Judas tinha uma vida secreta, porque ele disse, o que vocês vão me dar para entregar Jesus? Ele disse isso secretamente. O Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Isso te diz alguma coisa? O Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Eu tenho que parar. Deus abençoe vocês e que essa conversa desperte a sua alma como despertou a minha.